Olá, pessoal! Chegamos ao fim de mais um módulo aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos vestibulares Enem. Vamos finalizar a sintaxe do período simples, os termos acessórios, vendo agora o aposto e o vocativo. Vamos começar aí com o estudo do aposto. Dá-se o nome de aposto ao termo da oração que explica, enumera, resume ou especifica um termo anterior. Daí já dá para ver, pessoal, que o aposto tem alguns subtipos. Nós vamos ver que vai existir o aposto enumerativo, o resumitivo, o especificativo, o distributivo, ok? Todos eles decorrentes da definição que está aí na telinha para vocês. O aposto é um termo de valor substantivo e sempre se refere a um outro substantivo. Essa questão de ter valor substantivo é importante, gente, para não confundir o aposto com o predicativo ou adjunto adnominal, conforme veremos. Existem os seguintes tipos de aposto: o explicativo, que é o mais comum, o enumerativo, que também é bem comum, o resumitivo, o especificativo e o distributivo. O aposto explicativo é aquele que explica um termo anterior. Então, nós temos aqui, ó, o Carnaval, maior festa popular do Brasil, tem origem na cultura pagã. Esse termo aqui explica o que é Carnaval. Rei do futebol, Pelé teve uma infância humilde. Essa expressão indica quem é o Pelé. Todos aplaudiam o maior campeão, Senna. Essa expressão indica quem foi o maior campeão. Repare que aqui, pessoal, que as bancas podem fazer uma pequena pegadinha com vocês. Vamos tomar essa frase 3, por exemplo. Se a frase fosse todos aplaudiam Senna, vírgula, o maior campeão, repare que o aposto passaria a ser o maior campeão e não Senna. Isso porque o aposto explicativo ele é isolado por vírgula do termo a que ele se refere, ok? Então, tudo que vem depois da vírgula terá de ser um aposto explicativo, certo? O aposto enumerativo é o que traz os elementos de uma enumeração. Como no exemplo, só existem 3 maneiras de se resolver isso: a certa, a errada e a minha. Então, esses aqui, ó, são termos enumerados, sempre separados por vírgula, e vão formar um aposto enumerativo. Já o aposto resumitivo resume toda uma série anterior. Para isso, normalmente são usados pronomes indefinidos. Então, vejo na letra A: riso, choro, espanto. Tudo era digno de nota naquele filme. Isso aqui, em relação ao termo anterior, é um aposto resumitivo. Mas reparem que, em relação a esse verbo, exerce a função de sujeito. Então, tomem cuidado nas questões. Se perguntar qual a função sintática em relação ao termo anterior, vai ser um aposto resumitivo. Mas se perguntar qual é o sujeito desse verbo, você vai ter que indicar que o sujeito é esse aqui. E vejam que mesmo no item B e C, o aposto resumitivo está sendo expresso por pronomes indefinidos, porque os pronomes indefinidos podem exercer essa função sintática. Já o aposto especificativo especifica um termo anterior. Vejam aqui no item A a frase: o Rio São Francisco separa Alagoas de Sergipe. Rio é um termo que não está especificando exatamente um objeto. Podem ser vários rios. Essa especificação é dada por esse termo aqui, que se refere a rio e especifica de que rio estamos falando. A mesma coisa acontece com Minas Gerais aqui e com Rua do Lavradio e do Lavradio aqui. Já o aposto distributivo, muito cobrado em questões sobre coesão textual, é aquele que retoma 2 termos em sequência. Normalmente, usa-se o pronome este e o pronome aquele. O este retoma o elemento que está mais perto, ok? Então, Newton e Garrincha garantiam a vitória. Este no ataque, este então é o Garrincha. O aquele retoma sempre o termo que está mais longe, no caso, Newton. Ok? Então, nas questões envolvendo aposto distributivo, é muito importante saber qual dos termos está sendo referido. Lembrem-se, o pronome este sempre retoma o elemento citado por último, ao passo que o pronome aquele sempre retoma o elemento citado primeiro.
Então, quando eu tenho o este e o aquele nessa função, eu tenho um aposto do tipo distributivo. O aposto tanto pode retomar um único termo ou expressão, quanto toda uma oração anterior. Nesse caso, nós vamos ter o chamado aposto de oração. Veja um exemplo. Todos os anos se discute no Brasil a instauração do voto facultativo. Fato que gera uma discussão que não tem mais fim. Qual é esse fato? Toda essa discussão citada antes aqui, ok? Em questões de coesão e coerência textuais, essa questão do aposto retomar a oração tem sido muito cobrada, principalmente por algumas bancas, como a Fundatec, o IBAD, a FCC, por exemplo. Então, fiquem de olho. Existem palavras que resumem toda uma sequência de orações anteriores, e as questões querem saber, ou, primeiro, que palavra é essa, e dois, o que ela está retomando. E podem perguntar também qual é a função sintática, e nesse caso, função sintática de aposto. Vamos falar agora um pouquinho do vocativo, gente. O vocativo é um termo da oração que indica um chamamento ou uma evocação, ou seja, é um termo da oração que indica quem está sendo chamado. Por não se ligar a nenhum outro termo da oração, vem sempre precedido ou isolado por vírgulas. O vocativo muitas vezes é colocado entre os termos integrantes, mas ele não é um termo integrante. Às vezes ele é colocado entre os termos acessórios, mas também não é acessório. Na verdade, o vocativo é o vocativo. Ele é um termo que não se vincula sintaticamente a nenhum outro na oração, e por isso está sempre precedido ou isolado por vírgulas, como nos exemplos aqui. Tobias, entre agora para jantar. Não confunda esse elemento aqui com o sujeito do verbo, ok? O sujeito jamais é separado por vírgula do seu verbo, ok? Então, em frases como essa aqui, é muito comum as questões apontarem que isso aqui é o sujeito para confundir o candidato, mas não é. Repare que aqui está indicando a pessoa que está sendo chamada, e por isso é um vocativo, ok? O sujeito desse verbo aqui é um sujeito oculto, certo? Não te parece, Sócrates, que a chama verdade? Então, o Sócrates aqui indica a pessoa com quem eu estou falando, a quem eu estou evocando, e por isso será também um vocativo. O vocativo não pode ser confundido com o aposto, porque o aposto tem um valor substantivo e explicativo, e o vocativo indica o ser que está sendo evocado ou chamado. Então, aqui, todos aplaudiam o maior campeão Senna, eu não estou chamando, clamando a presença do Senna, eu não estou falando com ele, eu estou apenas explicando quem é o maior campeão, e por isso eu tenho um aposto. Senna, você é o maior campeão. Agora eu estou falando com o Senna. Se eu pudesse, né? Então, eu tenho aqui um vocativo. Esses foram os últimos termos da oração a serem estudados, o aposto e o vocativo. Fiquem de olho, gente, porque eles parecem simples, mas podem colocar o candidato em apuros numa prova de concurso ou vestibular. Para evitar isso, exercícios são o melhor caminho, bem como tirar dúvidas. Estamos aqui a postos para vocês para isso, pessoal. Algumas dicas do nosso blog também vão ajudá-los aí nesse processo. Eu espero que esse módulo tenha sido bem satisfatório para vocês. Para finalizá-lo, vejam os vídeos sobre as questões comentadas e procurem não deixar nenhuma questão sem fazer aqui, ok? A gente espera que vocês tenham sucesso nos concursos e vestibulares Brasil afora, ok? Estamos aqui para ajudar vocês. Um abração, gente. Eu vejo vocês no nosso próximo módulo dedicado à análise sintática do período composto, ok? Um abração e até lá.